Qual é o valor do edital? Aí é que é interessante, né? Os editais menores, os menores dos menores editais é 40 mil reais, 60 mil reais. São editais pequenos, são voltados para funcionalidades específicas. Alguns editais, a gente está falando de 150, 300, 400 mil reais. Alguns editais, 2 milhões de reais, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. 50 milhões de reais, para vocês terem ideia. Não tem limite. Tem um limite lá, se eu não me engano, até 99 milhões de reais para alguns fundos, umas linhas específicas aí do poder público e tudo mais. Mas de uma forma geral, a gente está falando desde um edital aí até 100 mil, né, de 40, 60, 80 mil reais, até editais entre 100 e 500 mil, e depois uma outra faixa de 500 mil, vai de 1 milhão de reais até 5 milhões, né? Que aí você vai ter níveis de maturidade, isso sim. Aí sim. Não é que, professor Lauton, eu já quero de 5 milhões. Eu falo, pode ser que você não consiga, porque a sua maturidade da empresa ainda não esteja adequada a este edital. E essa maturidade ela é mapeada por critérios técnicos, inclusive. Né? Não é uma questão opinativa. Né? Você tem lá funcionalidade, teste de protótipo, utilização do fornecimento do seu produto ou do serviço, os testes da própria funcionalidade em si, enfim. O avanço, né? Você já tem o CNPJ, se a empresa já está estruturada, se a empresa já tem tanto tempo, X tempo, se ela já tem clientes, se ela já tem mercado, se ela já tem essas questões todas. Então é um conjunto de variáveis que cada um dos editais tem as suas regras, tá? Não é uma regra única. Existe um padrão de mercado, mas não é uma regra única. Tá? Tanto é que não pode ser uma regra única, porque você tem edital de startup que é voltado para startup que acabou de abrir, ou que nem abriu, e tem edital que é direcionado justamente para empresa que já está funcionando no mercado, já tem 3, 4, 5 anos, 2 anos de mercado. Então, lógico que são funcionalidades diferentes, precisa ser diferente até para que você atenda, né, todas as características do mercado. Tá? Mas os valores eles são muito interessantes. Okay? E detalhe, esses valores eles são muitas vezes a fundo perdido. E aqui a grande questão das regras, né? Além das regras específicas do edital, né, o que a gente precisa enxergar também é que você tem regras do uso do dinheiro. Ou seja, o dinheiro ele tem uma funcionalidade, ele tem um direcionamento. Esse direcionamento precisa ser respeitado. E mais do que isso, mas como é que eu faço? Precisa ser respeitado? Mediante prestação de contas periódica e comprovação dos recursos. E em alguns casos, você não precisa nem comprovar os recursos, que os recursos nem passam na sua mão. Ou seja, muitos editais você não vê o dinheiro. Você não vê o dinheiro, certo? Você tem uma especificidade, você tem os gastos, o dinheiro vai para o final lá, ou seja, o uso. Eu vou contratar a plataforma é esse fornecedor, ele vai cobrar 25 mil reais, e depois eu tenho uma manutenção de R$ 1.000 por mês, você faz essa prestação de contas, beleza, aprovou, autorizou, o dinheiro nem passa na sua conta, direto para o fornecedor. Então você aqui, tem o agente financiador, tem o fornecedor, você está no meio, certo? Nem passa por você, ele faz assim, ó, vai direto. Você aqui prestou contas, beleza, prestou contas, então o agente lá, o fornecedor vai ficar aqui esperando, o agente lá, passou dinheiro direto para o fornecedor. A maior parte das vezes é isso, inclusive, tá? E é por isso que tem que ter a prestação correta de contas, tem toda uma responsabilidade sobre isso, você tem muitas vezes aquele esquema lá de 3 cotações, ou se tem especificidade, tem que especificar. Essa empresa tem algumas regras, por exemplo, você não pode ter o fornecimento de empresa que seja, porque aí é fácil, né? Peço para minha esposa montar a empresa aí, faço para ela. Não, funciona assim, a empresa não pode ter então tem que ter um distanciamento aí de parentesco e tudo mais, né? Então, lógico, golpes existem, tá aí inclusive tem as auditorias para isso. Pediu pro seu primo ou pro amigo lá, vizinho seu abrir empresa, e aí eventualmente você tem auditorias que faz ele fala assim, como é que é assim? Como é que é assim? Você acabou de pedir um valor aqui, pagou 50 mil reais, esse aqui é seu vizinho de porta aqui, como é que é? Você acha que o quê? Que ninguém ia checar isso aqui, né? Então, é a cabeça do brasileiro, né? Enfim, passa por auditoria. Tá? O dinheiro público passa por auditoria. Diferente do que muitos pensam, né? O uso do dinheiro público, ele nessas questões, é o bom uso mesmo. Ele é investigado, ele é auditado.
Inclusive, eu faço parte desse processo, né? Então eu faço verificação desses processos, eu faço verificação da prestação de contas, né? Então o meu papel é esse, é fazer essa análise. Então eu já estou te dizendo que existe essa análise, o que é legal, porque significa que o dinheiro é direcionado realmente para o seu desenvolvimento. Bacana, é para isso que serve. Quando passa na sua conta, às vezes por exemplo, você tem que fazer pagamento de viagem, e às vezes você tem viagem, tem diárias, tem hotéis, né? Então aí realmente vai um adiantamento de diárias de hotéis para você, por exemplo, eu tenho que fazer uma visita, que eu tenho um evento para participar em São Paulo, digamos que a sua startup seja na Bahia e eu tenho um evento em São Paulo, as passagens compra direto, hospedar, mas tem um valor de diário. Aí é muito conforme o edital que especifica quais são as regras. Tem editais que adiantam uma parte e depois, após a comprovação, adianta o resto. Tem editais que você nunca vai ver o dinheiro, que é sempre via pagamento direto. Tem editais que te dão o dinheiro, mas você faz prestação de contas periódica. E precisa apresentar todas as notas, a responsabilidade é sua. Em todas as situações, tudo é sempre auditado. Sempre auditado. Okay? Pode ser por amostragem? Pode. Dificilmente também não vai ser tudo, mas é por amostragem, né? Então, às vezes é uma conta sua, duas contas, ou um conjunto daquele lote lá, daquele ano, daquela turma, né? Quando é um edital, né, de turmas, né? E aí faz essa auditoria.